E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as tentações e como vencê-las. O tema do vídeo de hoje é: nem só de pão viverá o homem. Essa frase é bem conhecida. Ela é um trecho de um versículo que está em Mateus 4:4. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito para você continuar vendo os nossos vídeos. A tentação é algo comum na vida de todo cristão. Ela tem como objetivo nos tirar do caminho certo e dos propósitos de Deus. A tentação não vem de Deus. Tiago 1,13 diz: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O que as pessoas confundem muitas vezes é que Deus não tenta a ninguém, pois não possui nenhuma maldade. Mas Ele permite que passemos por provações. Essas provações, diferente das tentações, não têm o objetivo de nos tirar do caminho, mas de nos ensinar e nos fazer crescer. Pense em Deus como um professor que nos ensina e depois aplica uma prova para que no final nós possamos ser aprovados. No versículo 14 do mesmo capítulo de Tiago está escrito: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Ou seja, nós somos tentados por conta dos nossos maus desejos que temos devido à nossa natureza caída. O diabo atira suas flechas nas áreas em que somos mais vulneráveis. O apóstolo Paulo nos alertou diversas vezes dizendo que Satanás sempre prepara ciladas contra as nossas vidas. Por exemplo, em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Satanás sabe do potencial que nós temos em Jesus de fazer a diferença no mundo. E por conta disso, ele quer acabar com a nossa comunhão com Deus. E como esse versículo diz, ele é como um leão faminto que fica à espreita, esperando o momento certo de dar o golpe fatal. A tentação não vem com um crachá se identificando. Ela vem como algo bom, como algo legal e chega assim, sorrateiramente. Um exemplo de uma tentação que chega discretamente é quando você está sem nada para fazer e ao invés de ouvir um louvor, assistir um vídeo que te edifique ou ler a Bíblia, você decide assistir um filme ou uma série que trata de coisas imorais, que mostram cenas pesadas de violência ou então de pornografia, ou ouvir músicas que falam das pessoas como objetos, que falam de bebedeiras, traições e de outras coisas imorais. A tentação não vai ser algo que você nem vai ligar ou vai ser fácil de negar. Ela geralmente está ligada a uma área em que nós temos mais dificuldades e fraquezas. Um simples exemplo é alguém do temperamento forte e explosivo. Talvez se ele for tentado a roubar alguma coisa, facilmente ele diga não. Mas se ele for tentado a entrar em uma briga ou até a fazer algo pior com uma pessoa, já é mais difícil para ele resistir. O inimigo tem várias estratégias para nos tentar. E nós vemos isso no texto de Mateus 4, onde o próprio Jesus foi tentado no deserto. A primeira estratégia usada pelo diabo para tentar Jesus foi a dúvida. Em Mateus 4:3, ele aparece dizendo: se tu és o Filho de Deus. Geralmente, a primeira estratégia empregada pelo diabo é criar uma dúvida em nossa mente para nos levar a pecar. Tipo, será que é errado mesmo? Mas é uma coisa tão boba, será que vai fazer diferença? A segunda estratégia usada pelo diabo para tentar Jesus foi provocar as fraquezas do corpo. Ainda no versículo 3, ele aparece provocando as fraquezas e necessidades do corpo quando diz a Jesus: manda que essas pedras se tornem em pães. Nesse contexto, Jesus tinha ido ao deserto para jejuar por 40 dias. Então ele estava faminto e debilitado por conta da falta de alimento. Mas trazendo para o nosso cotidiano, essa fraqueza do corpo pode estar relacionada, por exemplo, à carência física de afeto ou carinho. Tipo quando você, menino, beija várias menininhas para suprir a sua carência.
Ou o oposto, né? Você, menina, beija vários menininhos. A terceira estratégia usada por Satanás para tentar Jesus foi distorcer a palavra. No versículo 6, o diabo distorce a palavra e diz: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Aqui, vemos que é possível sim manipular as escrituras de forma a justificar um pecado. O próprio Satanás usou um versículo para tentar contra Jesus, querendo destruir sua vida. E por fim, no versículo 9, o diabo tenta ocupar o lugar de Deus. Ele diz para Jesus: e tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo muitas vezes faz propostas de grandeza, dinheiro, fama e status. E ele tenta fazer essas coisas para ocupar o lugar de Deus na sua vida. Ele pode, por exemplo, te convencer a fazer coisas erradas em troca de chamar a atenção de um grupo de pessoas, ou então ter mais amigos ou mais seguidores nas redes sociais. E mesmo diante de todas essas tentações, Jesus resistiu e negou a todas elas usando a palavra de Deus, citando o Antigo Testamento. E para a primeira tentação, Jesus responde em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tomando como base o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Para a segunda tentação, Jesus responde em Mateus capítulo 4, versículo 7, com o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, em Mateus 4 e 10, Jesus responde com base no que está escrito em Deuteronômio 6 e 13. Assim vencendo a tentação do diabo. E nessa passagem podemos aprender que precisamos sempre ter viva em nosso coração a certeza de que o nosso Deus é soberano. Ele sabe cada detalhe do que a gente precisa. E que mesmo em momentos de tentação, nossa adoração tem que estar direcionada somente a Ele. Porque a sua palavra é a arma que garante a nossa vitória em qualquer circunstância. Falando um pouco mais sobre o título da lição, a frase inteira que Jesus diz é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, nossa alma é igual. Nossa alma anseia por um alimento, mas um alimento diferente, um alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Nós devemos estar sempre preparados para saber o que fazer quando a tentação vier. E Deus deixou algumas armas para nos defendermos desses momentos. Eu vou listar agora algumas delas. E a primeira arma, como eu já tinha citado, é a palavra de Deus. Em Salmo 119, no verso 11, está escrito assim: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A segunda arma é o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. A terceira arma é a oração. Em Mateus capítulo 26 e versículo 41 está escrito: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A quarta e última arma são nossos pais e irmãos em Cristo. Em Gálatas capítulo 6 e versículo 1 está escrito: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado, para que vocês não sejam tentados também. Quando as tentações vierem sobre nossas vidas, não precisamos ter medo ou nos sentir só, porque a palavra de Deus diz que Jesus, o sumo sacerdote, nos entende, e por isso podemos pedir sua ajuda nesses momentos. E em Hebreus capítulo 4, nos versículos 15 e 16, está escrito: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E com isso a gente chega no fim da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixem o like. Caso vocês não tenham entendido alguma parte, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode estar tirando sua dúvida. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês não percam nenhum vídeo novo, que sai toda quarta e todo sábado. Também compartilhe o vídeo com seus amigos ou então desconhecidos para que eles vejam o vídeo. Então foi isso, tchau!